Estudando sobre esses temas, ontem à noite, hoje pela manhã e agora à noite, nós percebemos que essa mensagem, esse evangelho, o reino do Senhor Jesus, para ser propagado, existem diversas maneiras pelas quais ou com as quais nós podemos nos envolver. Em Lucas capítulo 8, eu gostaria de ver alguns versículos com os irmãos, falando dessas maneiras de propagar o evangelho, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, propagando o reino de Deus. Lucas capítulo 8. Nós sabemos que esse evangelho ele propaga como um bom perfume, uma fragrância também se propaga. É muito interessante como que perfumes, fragrâncias, elas entram na nossa memória olfativa, entram na nossa memória de uma maneira que você pode até se lembrar de uma época ao sentir uma fragrância, um odor e até um mau cheiro. A palavra do Senhor nos diz em 2 Coríntios 4 que nós somos o bom perfume de Cristo. E nós vamos passando pelas sociedades, pelas pessoas, pelas aldeias, tribos, e nós vamos deixando o bom perfume de Cristo Jesus. Mas a palavra de Deus também diz que nós somos cheiro de morte para aqueles que não querem crer na palavra e no evangelho do Senhor Jesus. E assim como esse bom perfume de Cristo, essa fragrância pode ser propagado por tempos, épocas e locais, nós também temos maneiras de propagar o evangelho do Senhor Jesus. E eu convido vocês então para nós relembrarmos de algumas dessas maneiras para propagar o evangelho do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, através da pregação, versículo 1. Aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Uma maneira de você propagar essa mensagem é você ir e pregar a palavra do Senhor. Você começa aqui e você vai expandindo para todos os cantos, no seu trabalho, no seu estudo, na sua vizinhança, na sua esfera de ação, no seu círculo de amigos. Você pode e deve propagar essa mensagem do evangelho através da pregação. E você pode expandir isso mais além ainda, quando você se dispõe a fazer como aqueles jovens, não apenas os jovens do teatro, os atores, como as pessoas as quais eles representaram. Pessoas que se dispuseram a se preparar melhor para levar o evangelho para aquelas aldeias. Nós temos também outra maneira de propagar o evangelho, que é prestando assistência com os nossos bens, com os nossos recursos. Versículo 3. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Deus tem dado bênçãos, Deus tem dado para você bens e dinheiro e recursos, os quais precisam ser administrados por você. Você é mordomo do Senhor, você é um administrador das coisas que Deus coloca em suas mãos, e você é responsável então para suprir a sua família, suprir as suas necessidades, pagar as suas contas, tornar-se uma pessoa de bom caráter, um bom pagador na sociedade e um bom investidor para a sua própria família, mas também alguém que investe na obra de Deus, alguém que investe na sua própria igreja, alguém que investe para que outras pessoas façam o trabalho que talvez você não consiga ou não possa no momento fazer.
que é levar o evangelho a outras culturas, outros povos, outros locais. Portanto, você pode, através da pregação, propagar o evangelho. Você pode, através do investimento dos seus bens, propagar o evangelho. E você pode, através da semeadura da palavra de Deus. Versículo 8, depois que o Senhor Jesus conta a parábola do semeador, ele termina assim, versículo 8. Outra semente, afinal, caiu em boa terra, e cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E também o versículo 15. Aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Um semeador pegava no seu alforge, no seu embornal, como se dizia muitas pessoas, e ele tinha aquela semente aqui, e ao andar pelo campo já arado, ele pegava aquela semente e num arco ele jogava essa semente e deixava que o vento tomasse conta do destino dessas sementes. E quando nós pegamos a palavra de Deus, nós simplesmente não escolhemos pessoas. Nós pegamos a palavra de Deus e jogamos. Evidentemente que nenhum semeador pega uma semente e procura onde tem espinhos e coloca ali no meio dos espinhos. Nenhum bom semeador pega a semente e procura ver onde tem um terreno pedregoso e coloca ali. Simplesmente as sementes caem ali. Simplesmente o vento se encarrega de espalhar a semente para todos os cantos. Você não tem o direito de escolher aonde você vai colocar a semente. Você simplesmente é um semeador. A palavra de Deus é a semente. E o campo é o mundo todo. Se algumas dessas sementes, se alguma da mensagem da palavra de Deus cair num coração duro, num coração envolvido com as coisas deste mundo, e essa semente não germinar, ou simplesmente germinar e depois morrer, isso não é a sua responsabilidade. Você deve semear a palavra de Deus. Então essa é a maneira de você propagar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, através da pregação, da assistência com seus bens, da semeadura da palavra de Deus, e também através da manifestação da luz do evangelho da glória de Cristo. Versículo 16. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso, ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. A luz não é colocada debaixo de um lugar onde vai abafar, ofuscar aquela claridade. Mas a luz é colocada num lugar alto, para que sobreposta sobre as pessoas, essa luz esparja, essa luz ilumine o ambiente. Você não tem o direito de esconder a palavra de Deus. Você não é uma criança egoísta mimada que esconde o pedacinho de chocolate para o amiguinho não comer. Essa palavra precisa ser colocada nos altos lugares, para que todos ouçam e vejam a luz de Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz em Provérbios que a sabedoria clama. Ela clama debaixo da terra? Ela clama dentro do mar? Ela clama nos lugares escondidos? Não, ela clama onde? Às portas da cidade, para que todos a ouçam e aprendam dela. A palavra de Deus precisa ser propagada, não escondida. A palavra de Deus não é de acesso exclusivo desta igreja,
ou da igreja de cada irmão que está aqui que não seja membro desta igreja. A palavra de Deus não é exclusiva do povo de Deus. A palavra de Deus, como foi falado pelo Batum, é a fala de Deus. A fala de Deus para a humanidade. É a maneira de você propagar a palavra de Deus. Versículo 17. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Essa é a palavra que precisa ser revelada. Nós vemos também que nesse capítulo 8 de Lucas, que você pode propagar a palavra de Deus através da prática desta palavra. Praticando a palavra de Deus nessa sociedade já é uma maneira de propagar o evangelho. Veja o versículo 19. Vieram ter com ele, com Jesus, sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência de povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Veja bem, Jesus não estava sendo desrespeitoso para com a sua mãe e os seus irmãos, mas ele estava colocando em perspectiva correta como deve ser tratadas as pessoas que ouvem e praticam a palavra de Deus. Estas são família de Jesus. É provável que aqui haja pessoas que fizeram desse local e dessas pessoas a sua família, amém? Algumas dessas pessoas aqui não têm os seus irmãos de carne, não têm o seu pai e a sua mãe seguindo o evangelho, e não é porque vocês não os amam, vocês os amam e vocês oram por eles, porém, eles não são da família de Deus ainda. O Senhor Jesus, que é o Senhor Jesus, ele não desprezou, mas ele colocou numa perspectiva correta, que a mãe e os irmãos, eles são da família dele, se fizerem a vontade dele, a vontade do Pai. Portanto, meus irmãos, vocês precisam colocar também nessa perspectiva, em que a família espiritual de vocês, ou a nossa família, é a família de Deus, o povo de Deus, sendo que nós somos irmãos uns dos outros e Jesus é o nosso irmão mais velho. E todo aquele que crê no Senhor Jesus como Salvador, ele recebe a autoridade, o poder dado pelo próprio Deus, dele se tornar membro da família de Deus. E a maneira então que você propaga essa palavra é quando você ouve e pratica esta palavra. Quando você tem comunhão com os seus irmãos. E quando você ora pela sua família que ainda não tem Jesus como Salvador. Você pode propagar a palavra de Deus, o Evangelho também, através do exercício da fé. Versículo 25. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Isso aqui era o contexto quando os discípulos estavam no barco e veio aquela tempestade. No entanto, o Senhor Jesus estava dormindo. O Senhor Jesus não tem medo de tempestade, nós temos. E quando eles estavam com o perigo de naufragar, eles clamaram ao Mestre, dizendo: estamos perecendo. E o Mestre então, com seu poder sobre a criação, porque Ele é o Criador, Ele acalma o vento e a fúria da água. E tudo cessa e fica aquela calmaria. E os discípulos se impressionam. E o Senhor Jesus, ele não se impressionou porque ele acalmou o mar, porque ele é o criador do mar. Mas
se ele pudesse se impressionar com alguma coisa, ele se impressionaria com os discípulos que ficaram assustados e admirados dele acalmar o mar. Quantas vezes você já viu algum familiar talvez se convertendo e você falou, eu não acreditava que isso poderia acontecer? Você não deveria fazer isso. Você tem que exercer fé. Você tem que desenvolver a sua fé, porque para o Senhor não há impossíveis. E o Senhor pode fazer o que Ele quiser, porque Ele tem o controle do mundo todo, que está em suas mãos. Então, você pode propagar a palavra de Deus quando você exerce fé. Aí você pode também propagar a palavra de Deus através do testemunho vivo. Testemunho vivo. As pessoas podem discordar das teorias de muitas coisas, mas elas não podem discordar do seu testemunho. A sua palavra, a maneira como você creu, conheceu e creu no Salvador Jesus. Quem você era e quem você é agora, a transformação de vida que Deus produziu desde os menores até os mais idosos, a transformação de vida não pode ser contestada por ninguém. É uma experiência sua com Deus, de salvação. Você tem um testemunho vivo e vibrante, não importa se você foi alguém barra pesada, se você foi um ateu, uma pessoa muito distante de qualquer princípio moral ou intelectual da palavra de Deus, não importa se você nasceu num lar evangélico e nunca se desviou, mas se você creu em Cristo Jesus como Salvador pessoal, você tem um testemunho vivo e vibrante. Eu tenho um testemunho vivo e vibrante. Embora eu nunca tivesse colocado o meu pé fora da igreja. Mas o meu testemunho é vivo e vibrante. Porque Jesus Cristo é vivo e vibrante. O meu testemunho não tem a ver com o que eu fiz ou faço. Mas o meu testemunho tem a ver com o que Ele fez e faz na minha vida. Portanto, o meu testemunho é vivo e vibrante. E o seu é? Claro que é. Então, você pode propagar a palavra de Deus através do seu testemunho. Como esse endemoniado, que teve uma vida bem diferente da minha e provavelmente da sua vida, mas o testemunho dele foi de alguém que no final o resultado é o mesmo. Não importa se uma pessoa se cortava, se jogava na parede, se jogava no fogo, se jogava na água, se era uma pessoa criminosa na sociedade, se era alguém que morava nos sepulcros, não importa, o resultado sempre é o mesmo para os salvos. Ele creu no Senhor Jesus como Salvador e ele foi liberto. Aliás, nos nossos testemunhos nós poderíamos deixar de lado o que nós fomos e poderíamos exaltar aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Porque o testemunho tem a ver com Ele, não comigo. Algumas pessoas têm um prazer mórbido de contar a sua vida pregressa, a sua vida nos dias antes de ter Cristo Jesus. E eles vão contando aquelas coisas que nós nos sentimos enojados até, e nós nos sentimos envergonhados da maneira como aquela pessoa parece que é tão vibrante no testemunho do pecado. Aí eu aceitei Jesus e sou salvo. Você aceitar o Senhor Jesus, é isso que fez a diferença na sua vida. Então o seu testemunho vivo e vibrante pode contagiar outras pessoas. E o Senhor Jesus disse para esse homem, versículo 39, volta para casa e conta aos teus tudo que Deus fez por ti.
Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Jesus fala para ele voltar para casa, mas no meio do caminho ele vai falando para todo mundo. Por quê? Quem é salvo por Cristo Jesus tem prazer em dizer quão maravilhoso é este Salvador, que nos tirou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Versículo 46 agora, você pode propagar este evangelho através da ousadia, da coragem. Ninguém aqui é corajoso, eu acho. Mas o Senhor Jesus, Ele dá coragem. O Espírito Santo te enche de poder para você testemunhar. Versículo 46. Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu esse poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula. E prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Ousadia! Essa mulher teve a coragem de, diante de todo o povo, falar que Jesus a salvou. Mas veja bem, essa mulher não era corajosa na sua própria índole, ela não era corajosa no seu próprio temperamento ou personalidade, mas a palavra de Deus diz que ela aproximou-se trêmula. E assim somos nós, diante desse mundo, diante dos povos perdidos, nós aparecemos diante deles trêmulos, com temor e tremor. Mas o Senhor vai nos empurrando, porque o amor de Cristo é que nos constrange para falarmos do grande amor dele para os povos. E o Senhor Jesus disse, versículo 48, então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. E finalmente, meus irmãos, vocês podem propagar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo através do reconhecimento das maravilhas dele na sua vida. Reconhecer que tudo vem dele, e é por meio dele, e é para ele que são todas as coisas. Versículo 56, depois que o Senhor Jesus ressuscita a filha de Jairo, diz assim no versículo 56, seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que lhe havia acontecido. Esse aqui é por causa de um detalhe, eles já rejeitaram o reino e o Senhor Jesus parou de se apresentar como o Cristo, porque eles rejeitaram o reino. Mas nós não rejeitamos o reino de Cristo Jesus, nós o aceitamos e nós recebemos no nosso coração, e nós fazemos como os pais daquela menina, eles ficaram maravilhados. Alguém aqui está maravilhado pelo que Cristo fez na sua vida? Glória a Deus, porque isso propaga o Evangelho. Às vezes nós não acreditamos numa palavra do que uma pessoa está falando, mas ela é tão empolgada naquilo que ela fala, que ela pode até quase que nos enganar, não é verdade? Falaram que antigamente, quando se vendia enciclopédias de casa em casa, que um bom vendedor de enciclopédia, ele conseguia vender um livro para os seus filhos, sendo que você ainda nem casado era. Porque ele era empolgado. E assim também, se você vive o Evangelho, se Cristo Jesus é maravilhoso para você, como disse o irmão Anderson hoje pela manhã, você não precisa ficar sob pressão. Agora eu tenho que testemunhar de Jesus Cristo, o que eu faço? Não, você simplesmente vive. Você simplesmente vive. E o reflexo, como nós cantamos, o reflexo de Cristo Jesus vai alcançar as outras pessoas com esse testemunho. Um testemunho vivo e vibrante, porque é Cristo Jesus quem habita em nós, e as pessoas não vão me ver, mas vão ver Cristo Jesus. Eu poderia quase dizer que já aconteceu com você alguma vez na vida, alguém, um incrédulo, chegar para você e falar:
Sabe, você transmite uma paz. Estar perto de você é tão agradável. Já aconteceu, não é? É o Espírito do Senhor que habita em você. E que reflete aquilo que todo crente tem que refletir. A pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. Meus irmãos, nós vimos aqui várias maneiras de propagar a Cristo Jesus. E o meu desejo é que não só a tribo de Batume, mas todas as tribos no mundo todo recebam o testemunho de crentes, para que eles vejam a diferença que é um crente em Cristo Jesus. Nós vamos orar nesse instante, exaltando o Senhor Jesus. Nosso Pai Celestial, nós te louvamos porque o teu Filho amado Jesus é tão maravilhoso. Ele nos salvou quando nós ainda éramos fracos. Ele nos alcançou quando nós estávamos longe de ti. Mas, ó Pai, nós somos imensamente gratos pelo que Ele fez. Nós não temos, ó Pai, condições de pagar isto. Mas jamais nós poderíamos mesmo fazer, porque a tua graça é um presente para as pessoas que creem no Senhor. E, ó Pai, nós pedimos que todos os crentes que aqui estão, propaguem a palavra do Senhor, aqueles que estão desanimados ou estão passando por uma fase em que eles não querem falar com ninguém, e muito menos querem falar do Evangelho de Jesus Cristo. Restaure essas vidas, ó Pai. Dê alegria em seus corações, ousadia nesses corações trêmulos, para que eles esparjam a luz de Cristo Jesus. Ainda orando ao Senhor, eu tenho uma pergunta para o público. Se há alguém aqui que ainda não tem Cristo Jesus como Salvador, ou está recebendo ao Senhor Jesus agora, nesse momento, você quer levantar sua mão para nós orarmos por você? Há alguém aqui? E dos crentes que aqui estão, será que tem alguém que quer se envolver mais com essa obra, através da propagação do bom perfume de Cristo, através da pregação, da assistência com seus bens, talvez, de semear a palavra de Deus, de manifestar a luz, de praticar mais fielmente a palavra do Senhor, exercendo a fé, transmitindo um testemunho vivo, tendo mais ousadia, reconhecendo as maravilhas do Senhor? Há alguém aqui que quer melhorar o seu testemunho? Há alguém aqui? Pode chegar aqui na frente, vamos orar por vocês. Quem sabe Deus tenha tocado na sua vida para ter um testemunho mais vivo, mais vibrante. Graças a Deus por esses irmãos. Quem sabe alguém tenha sido tocado por essa dramatização, essa peça, e está mesmo pretendendo a ir aos campos que não ouviram falar do Senhor Jesus. Cada um aqui deve ter o seu motivo para estar aqui, diante da igreja, é verdade, mas principalmente diante do Senhor Deus, e Ele vai usar a sua vida como bom perfume de Cristo, uma suave fragrância. Nós louvamos a Deus por todos vocês. Poderia abraçar cada um de vocês, que era o meu desejo, mas sintam-se todos abraçados aqui, para servir ao Senhor onde Ele quiser e como Ele quiser. Tem mais alguém aqui que deseja vir, engrossar essa fileira? Eu quero chamar o pastor Tomé aqui no púlpito para orar, entregar essas vidas para que o Senhor as use como Ele desejar. E mais uma vez quero agradecer a recepção da igreja em tudo que vocês fizeram por nós. Obrigado, pastor Tomé. Obrigado, querido. Senhor, nós nos alegramos, ó Deus, porque a Tua graça nos alcançou, trazendo salvação,
e nos tirando, ó Deus, da lista do inferno e colocando o nosso nome na lista do céu, no livro da vida. Não porque nós merecemos, mas porque nós somos alvo da graça salvadora do Senhor Jesus. Pai, e nós sabemos, ó Deus, que é nossa tarefa, é a nossa incumbência, é a nossa missão falar do amor de Deus aos que estão perdidos. Senhor, e isso é tão claro para nós, mas há tantas resistências em nosso coração. Há tantas coisas que combatem contra o cumprimento dessa tarefa. Desde o nosso comodismo, desde do nosso egoísmo em querer satisfazer apenas, ó Deus, os nossos interesses pessoais. Mas, ó Deus, eu creio que o crente verdadeiro, o salvo verdadeiro, aquele que realmente nasceu de novo pelo Espírito Santo, quando ouve uma palavra como essa, depois dessa peça, o coração queima, ó Deus, queima, queima, porque é a palavra de Cristo entrando em nós. E assim eu creio, meu Deus, que o coração desses irmãos que estão aqui, assim, aqui à frente, levantaram atendendo esse apelo, assim como o meu, nesse momento está queimando, ó Deus, queimando. Ó Pai, eu creio que é a ação do Espírito em nós. Ó Deus, eu quero clamar a Ti agora, para que o motivo pelo qual esses irmãos levantaram e vieram aqui, sabendo, ó Deus, que tem uma tarefa a cumprir, seja por meio da sua palavra, ou do seu testemunho, ou, ó Deus, do seu louvor, do seu estilo de vida, mas, ó Deus, que o Senhor conceda agora graça para que possamos cumprir essa missão. Senhor, eu quero clamar pela Igreja Batista das Boas Novas. Deus, essa igreja conhece a essência dada por Jesus Cristo da missão, mas precisamos de força para cumpri-la. Precisamos que o coração nosso continue queimando, ó Deus. Que nós também estejamos, ó Deus, dispostos a pagar o preço para cumprir essa missão. Deus, eu creio, meu Pai, que o Senhor está levantando homens e mulheres para uma grande obra nessa igreja. Uma obra sem par, uma obra realmente maravilhosa. Há tantos perdidos à nossa volta. Senhor, eu quero pedir agora que o Senhor continue fazendo essa obra no coração de toda essa igreja. Continue fazendo essa obra, Deus, para a honra e glória do Teu nome. Que nós não venhamos a esfriar nos nossos desejos missionários e evangelísticos, mas que possamos aquecer o nosso coração. Possamos, ó Deus, gastar mais tempo orando por isso. Possamos gastar mais tempo, ó Deus, lendo a Tua palavra. Possamos gastar mais tempo na Tua presença. Deus, que nossos olhos não se voltem para esse mundo que está perdido, para esse mundo que está fadado ao fracasso, para esse mundo que não tem nada de eterno para nos oferecer. Possamos voltar os nossos olhos para Cristo Jesus, porque o nosso tesouro está no céu. Em nome de Jesus, amém.